Carta aos Romanos de Bíblia de 1750. Capítulo número 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo pela vocação divina, segregado e destinado para anunciar o Evangelho de Deus, prometido muito antes pelos profetas nas Escrituras Santas, a respeito de seu Filho, que foi feito segundo a carne, do sangue e geração do Davi, e que segundo o Espírito de Santidade que reside nele, foi predestinado Filho de Deus, por virtude, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição de entre os mortos, que foi como selo para todas as provas da divindade do mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, pelo qual imediatamente e depois pelos seus apóstolos recebemos a graça e autoridade do apostolado, a fim de que obedeçam à fé todas as nações em virtude do seu nome, com as quais também vós fois chamados a esta mesma fé no Senhor Jesus Cristo. A vós todos que estáis em Roma, que sois os amados de Deus e chamados para serdes santos, Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso Senhor, vos conceda a sua graça e a sua paz. Primeiramente eu dou graças a meu Deus em Jesus Cristo por todos vós outros, de vossa fé anunciada e louvada em todo o mundo, por causa dos testemunhos ilustres que haveis dado a seu respeito. Porque Deus, a quem eu sirvo pelo culto interior do meu espírito, na pregação do Evangelho do seu Filho, e que conhece perfeitamente tudo o que passa na minha pessoa, me é testemunha fiel, de que eu, sem intermissão alguma, me lembro de vós, pedindo-lhe continuamente nas minhas orações, que se é vontade sua, me descubra algum caminho favorável para ir ver-vos, porque eu tenho grande desejo de praticar convosco para vos fazer participantes de alguma graça espiritual com que vos conforteis, isto é, para que estando entre vós, nós possamos consolar e animar mutuamente uns aos outros pela fé, que nos é comum. E essa fé que agora não vos dei algum sinal deste afeto que eu tenho para convosco e do desejo ardente com que quisera trabalhar a vossa salvação. Certifico-vos que da minha parte não procedeu a falta. Assim, pois, meus irmãos, não quero que vós ignoreis o propósito que muitas vezes tive de ir ver-vos, para fazer algum fruto entre vós outros, como entre as mais gentes, mas estive até agora impedido, porque eu me considero devedor, não somente aos sábios, mas também aos simples, e não só às nações mais polidas, senão ainda as mais grosseiras, quais são todas as outras, fora dos gregos e romanos, em cujos termos, quanto é de minha parte, estou pronto para anunciar o Evangelho, a vós também que estáis em Roma. E não vos pareça que a causa de eu não haver feito seja algum temor, que me faça ter pejo de pregar um Deus crucificado, porque eu vos declaro com toda a certeza que não me envergonho de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, por mais baixo e desprezível que pareça aos olhos dos homens carnais e soberbos, sendo ele a força e a virtude de Deus e o meio onipotente e eficaz de que se serve o mesmo Senhor para salvar a todos os que creem, primeiramente os judeus, depois aos gregos e mais gentios. Porque a justiça de Deus nele é revelada, e dele se aprende que a justiça interior que Deus dá e que ele promete recompensar eternamente, fazendo ao homem verdadeiramente justo aos seus olhos. Provem da fé, informada pela caridade, e se aperfeiçoa pelo progresso que te faz na mesma fé, conforme está escrito: o justo vive e viverá da fé. E também este Evangelho é a força e a virtude de Deus para salvar a todos os que creem,
por se descobrir nele a ira de Deus que se culminará do céu contra toda impiedade e injustiça daqueles homens que retêm a verdade de Deus na injustiça. E esta impiedade e esta injustiça é a que tem cometido os gentios todos, não ignorando eles o que se pode conhecer de Deus, depois de lhe haver revelado o mesmo Senhor. Porque o que há invisível em Deus se tem feito como visível depois da criação do mundo, pelo conhecimento que dele nos dão as suas criaturas, aos quais, servindo-lhes como uns degraus para chegarem ao conhecimento do seu poder eterno e da sua divindade, não podiam eles excusar-se com algum pretexto de ignorância, porque, havendo assim conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e não lhe renderam as graças como deviam, pelo conhecimento que lhes dera de sua divindade. Antes, julgando esta luz por um efeito da penetração do seu discurso, se desvaneceram nos seus vãos raciocínios, e os seus corações insensatos ficaram cheios de trevas. Por esse modo, pois se fizeram loucos, atribuindo-se o nome de sábios, e chegou a sua loucura a um tal excelso que transferiram a honra devido só a Deus incorruptível para a imagem do homem corruptível e para palavras de figuras de aves e de brutos de 4 pés e de animais repetantes. Por isso, Deus os abandonou aos desejos dos seus corações, aos vícios da impureza, de modo que, submergindo neles, desonraram em si mesmos seus próprios corpos. Puseram a mentira no lugar da divina verdade, dando à criatura a adoração e culto supremo, em vez de o tributar ao soberano Criador, que é bendito e louvável em todos os séculos. Amém. Esta, pois, foi a causa de os entregar Deus às paixões vergonhosas, porque as suas mulheres, deixando o uso natural, praticaram outro que é contra a natureza, e os homens, da mesma sorte, rejeitando a aliança dos seus fechos, que é conforme a natureza, se abrasaram em um desejo brutal de uns para com os outros, cometendo homens com homens uma infâmia detestável, que com receberam em si mesmos o justo castigo devido aos seus erros. E como eles não fizeram a devida prática do conhecimento que tinham de Deus, antes abusaram das luzes que lhes esclarecera a sua razão, por isso ele os entregou a um depravado sentido, com que fizeram obras indignas da racionalidade, enchendo-se de toda forma de injustiça, de malícia, de lascívia, de avareza, de iniquidade, fazendo-se invejosos, homicidas, contendores, embusteiros, atraiçoados, públicos e ocultos murmuradores, prontos para toda calúnia, soberbos, altivos, inventores de crimes e de novos meios de fazer mal, desobedientes a seus pais e às suas mães, sem prudência, sem modéstia, infiéis à sua palavra e sem compaixão alguma para com seus próximos. E depois de haverem conhecido a justiça de Deus, não compreenderam que os que fazem essas coisas são dignos de morte, e não somente os que as fazem, mas também os que aprovam aqueles que as praticam, por cuja causa todos eles se fizeram mais criminosos para com Deus e mais merecedores da sua ira.